Pois bem, no vídeo de agora que eu vou trazer aqui para vocês, Mauro César Pereira não aguentou e desceu o sarrafo para cima da mídia gaúcha, para cima dos gremistas, com aquela história toda que Renato Gaúcho ligou pro Gabigol, Gabigol no Grêmio. Pois bem, e outra coisa, o Mauro César ainda deu uma puxada de orelha no seu Gabigol por esse momento ruim. Parece que não acaba mais, então eu vou trazer para vocês aqui o que foi que Mauro César Pereira falou sobre o Grêmio, sobre a imprensa gaúcha, sobre o Gabigol, sobre o nosso Flamengo. Então já fica aqui comigo do início ao fim, porque o vídeo tá sensacional. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento. Então, ó, senta o dedão no like, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então vamos lá? Pois bem, nessa semana saiu aí, né, que o Renato Gaúcho tinha ligado pro Gabigol, né? E logo a imprensa gaúcha começou a divulgar que o Grêmio estaria interessado no Gabigol. E deu a entender que o Gabigol poderia ir jogar no Grêmio. Mas não deu em nada. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive falei, novamente é uma mentira, Gabigol não vai jogar no Grêmio, assim como aconteceu no Corinthians. E o Mauro César Pereira não se conteve e falou sobre essa situação. Foi perguntado a ele, ele não ficou em cima do muro, falou sobre essa situação na imprensa gaúcha, que saiu lá no Grêmio. O Mauro César simplesmente destruiu o Grêmio, falou o que veio na cabeça dele, inclusive deu uma puxadinha de orelha no seu Gabigol. Vamos acompanhar o que o Mauro César Pereira falou sobre o nosso Flamengo, sobre o Gabigol, sobre o Grêmio e a imprensa gaúcha? Pois bem, créditos e mais direitos autorais deste corte que nós vamos acompanhar aqui é lá do canal S1 Live, beleza? Vou deixar o link dos créditos aqui do canal deles aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá! Eu acho que, assim, esse assunto é daqueles assuntos que eu, sinceramente, não dou a mínima. Alguém vai lá no Porto Alegre e fala que o Gabigol é pro Grêmio. Então, vamos pagar como? Não dá. É impressionante que jornalistas alimentem isso. É lógico, a gente sabe. O cara faz isso para caçar clique, né? O sujeito sabe que o jogador tem contrato em vigor e que a multa rescisória é muito alta. E, obviamente, o Grêmio não vai pagar essa quantia pelo Gabriel. Aí depois ainda fica essa história, não, nunca pensamos nele, como se o Grêmio estivesse dispensando o Gabriel. Não, o Gabriel não está ao alcance do Grêmio nesse momento. Talvez para o ano que vem, se ele ficar livre no mercado, ele esteja, como estava o Soares. Pagar a multa, o Grêmio não vai pagar. Não vai ter esse dinheiro. Duvido eu dó. Então não é se o Grêmio que não quer o Gabriel. O Grêmio não pode comprar o Gabriel. Eu também não quero comprar uma Mercedes, aquelas mais caras e tal, não quero comprar. Se eu só não quero, não posso comprar, não vou comprar, não é pro meu bico. É isso, ponto. Então, assim, fica uma utilização de nome de jogadores do Flamengo ou para promoção de cartolas de outros clubes, nesse caso não é esse caso, até pela postura correta do dirigente, já descartando o que, na verdade, não aconteceu, mas para os caras caçarem clique. Essa semana mesmo teve alguém que colocou lá, não, o Gabigol pediu ao Flamengo 3,5 milhões. Não é esse o valor. Aí alguém põe um link de uma matéria de um jornal do Rio, em que somando o salário, mais luvas e tudo, daria 3 milhões por mês. Na suposta pedida do Gabriel. Digamos que seja isso, tá? Mas o salário dele não é 3,5 milhões. O que ele teria pedido não seria 3,5 milhões. Até porque, pelo que eu saiba, ele não ganha a metade disso, talvez, né? E não tem sentido, a conta não é essa. Então, assim, são colocados números assim, estapafúrdios, mas que chamam a atenção e geram, de repente, audiência para quem está ali tentando tirar algum tipo de vantagem disso. É horrível isso, péssimo, muito ruim, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Agora, eu acho que assim, nem sempre dá para o Flamengo ficar desmentindo as coisas também, eu entendo. Mas algumas situações como a do Corinthians poderia ter se posicionado melhor. Essa do Grêmio não, ficou ali um rumor, ali um boato, que assim, fica feio para quem espalha esse boato. Desde que o torcedor seja inteligente, minimamente inteligente, vai pensar, poxa, o fulano de tal disse tal coisa, aconteceu não. Aí depois o fulano de tal fala uma outra coisa, aconteceu não. Aí o fulano fala mais uma, aconteceu não. Aí você fala, esse cara não tem credibilidade, eu não vou seguir mais. Mas o torcedor bobo, ele segue e dá audiência para o malandro que fica colocando fake news, mentiras aí e tudo mais. Então, isso aí tem no mundo inteiro.
É mais uma. O Grêmio não tem condições de contratar o Gabriel hoje, como nenhum clube brasileiro tem. A multa dele é de 100 milhões de euros para o futebol brasileiro. Caramba, cara, quem que vai pagar isso? Não tem, nem tem cabimento. Mas por que põe essa multa, Mauro? Não, põe essa multa para o clube se proteger. É justamente para ficar um valor inatingível, inalcançável, e você não corre risco de perder o jogador. Ah, mas então se alguém quiser comprar o Gabriel, faz o quê? Faz uma proposta. Por exemplo, se alguém chegasse hoje, se eu fosse o dirigente, com, sei lá, ele custou 17, por aí, né? 16, 17 milhões, alguma coisa em torno disso, de euros. Se alguém chegasse com metade disso hoje, é um caso muito assim para pensar seriamente se vende ou não. Porque um jogador que já deu retorno técnico, teve uma temporada ruim, não se sabe se vai renovar, em que condições. Então, se você consegue uma grana e você dá alivia a folha de pagamento, pode ser interessante o Flamengo, sim. Se você chegar à conclusão que o Gabriel já esgotou a fase dele no clube. Aí o dirigente tem que ter conhecimento e coragem para tomar a decisão correta. Porque ele pode sair de graça daqui a pouco. Ou então você vai ter que renovar em condições que, de repente, ele não vale mais. Porque o Gabriel hoje, gente, ele precisa se provar. Essa é a realidade do Gabriel. O Gabriel entra em campo, ele não consegue fazer diferença, não é de hoje. E também não fez diferença até agora nessas aparições aí breves aí de começo de temporada. O Gabriel não consegue fazer diferença. E para ganhar o que ele ganha, o que ele quer ganhar, o que ele pretende continuar ganhando, ele tem que fazer diferença. Fazer diferença é ser decisivo, é jogar bem, é apavorar a defesa adversária. Nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Então, é o momento de uma necessária avaliação criteriosa, com o risco que sempre vai haver para os dois lados. Renova o contrato pagando uma fortuna para um jogador que, de repente, não te dá mais retorno, ou então você abre mão do jogador e vende, pega algum dinheiro e tudo, porque você acha que ele não vai mais te dar retorno. Ou então você vai lá, renova e ele volta a jogar bem, ou não. Aí tem sempre o risco. Então, é um momento sempre importante e delicado. Mas a realidade é essa. Isso aí não é uma opinião, gente, é uma constatação. Alguém duvida disso? Alguém discorda? Aí não adianta o Gabriel ir lá no programa do Zico e ficar lá naquela entrevista, bate-papo. Ah, não, fazer 35 gols. Ele fez 5 gols de pênalti no Brasileirão. 5 gols apenas, 4 foram de penal. 4 de pênalti. Fez 20 gols na temporada. Não é muito para o Gabriel jogando no Campeonato Carioca, né? E batendo pênaltis. Não é muito, é pouco. Se ele tivesse feito 20 gols, mas dado várias assistências, grandes atuações, como na temporada anterior, que ele foi o parceiro do Pedro, aí você entende, não, ele jogou bem, ele não fez tantos gols, mas jogou bem. Não, ele perdeu muitos gols, ele jogou partidas muito ruins, alguns momentos até constrangedores, que eu me impressiono como ele não demonstrou nenhum incômodo com isso. Ele fala que vai jogar melhor, está treinando, mas você não vê o Gabriel falar assim, não, eu não estou legal, eu preciso melhorar, esse tipo de atuação não é para mim, né? Não, nas entrevistas parece que está tudo bem, está tudo bem. E tem um tremendo pavor de dirigentes de repente, negociar o jogador e ele jogar bem em outro clube. Mas, cara, vai ter que tomar uma decisão importante daqui a alguns meses. E é ele que tem que se provar. Até para o mercado. Porque se ele não voltar a jogar bem, ele só terá um contrato tão bom quanto o atual, ou melhor, se aparecer algum dirigente maluco, que vai pagar uma fortuna para um jogador que está em má fase há um bom tempo. Porque a fase ruim dele já está durando muito tempo, gente. Isso é uma constatação. Né? Muita gente fala, não, está descartando. Não é descartar, analisar friamente. Nosso papel é esse. A gente não é aquilo ficar analisando nada emocionalmente. Friamente. É só olhar o jogo, observar o que está acontecendo em campo. É isso, meus amigos. Primeiro, voltando ao assunto lá do Grêmio querer contratar o Gabigol. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar a multa do Gabigol. Nem o Corinthians, quando ficou interessado, e nem o Grêmio agora. Não tem dinheiro, pode ligar milhões de Renato Gaúcho. Só se ele quiser jogar de graça, mas vai pagar quando o Flamengo? Como que vai pagar o Flamengo? Como? A multa é 100 milhões de euros. 100 milhões. É 100 milhões a multa. É muita grana, irmão. Como é que vai pagar tudo isso pro Flamengo? Não vai pagar de jeito nenhum. Né? O Grêmio não tem dinheiro. E a questão do Gabigol, quando o Mauro fala que o Gabigol está numa má fase, não é questão de má fase. O Gabigol está numa... teve ano passado, em 2023, uma má temporada. Uma má temporada. A última partida que o seu Gabigol fez, boa, que entrou,
fez gol, jogou bem, foi a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, que infelizmente nós perdemos. Desde ali, o Gabigol não jogou mais nada. Eu acho que já faz mais ou menos um ano. Então não é uma fase ruim do Gabigol. Infelizmente, é uma temporada ruim do seu Gabigol. E o Gabigol realmente tem que se provar que realmente ainda pode ser aquele Gabigol de antes. Que eu acredito que sim, que ele consegue ser o Gabigol de antes. Mas ele vai ter que colocar na cabeça dele. Ele vai ter que se valorizar. Então o Flamengo faz certo em não renovar agora com o Gabigol, porque é uma incógnita. Ninguém sabe se o Gabigol vai jogar bem, renova pelos anos que ele quer, pelo valor que ele quer, mas aí não evolui. Fica na mesma. Aí quem sai perdendo é o Flamengo, que também pode sair perdendo se o Gabigol começar a fazer gols arrodado, começar a jogar bem, começar a decidir novamente. Aí quem vai ficar com a faca e o queijo na mão vai ser o seu Gabigol, não os dirigentes do Flamengo. Aí ele vai realmente querer colocar a faca no gogó do Mengão para querer que o Flamengo renove com ele com o que ele estipular. Tem essas duas situações. Tem essas duas situações que o Flamengo pode se dar mal nessa história aí com o Gabigol. Mas enfim, a gente torce para que o Gabigol venha novamente jogar aquele futebol vistoso, aquele futebol que a gente se acostumou em ver o Gabigol jogar. A gente sabe que as críticas sempre vêm, mas o apoio é maior ainda, porque ele joga no Flamengo. E se o Gabigol está bem, o Flamengo vai estar bem. Simples assim, vai ajudar o elenco que lá está. Simples assim. Enfim, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações!